Então, pessoal, outro fator de bastante importância que nós devemos entender é o seguinte: nós devemos conhecer a nossa casa de farinha. Não adianta nada nós conhecermos da legislação, das normas, das portarias, se nós não conhecermos nossa casa de farinha, desde a parte interna até a parte externa. E por que é importante conhecer isso? Porque assim, a partir do momento que nós conhecemos nossa parte interna, nós conhecemos todos os riscos que ela pode nos ocorrer, tanto a saúde do produtor ou do farinheiro, do manipulador da farinha, ou até mesmo as pessoas que estão trabalhando naquele ambiente, e como também conhecer a parte externa, que a parte externa pode fazer o acúmulo de alguns insetos ou pragas que possam vir a contaminar nossa farinha. Então é importante conhecer a nossa instalação. Bom, ainda de acordo às boas práticas no processamento, ela não só se atende ou acaba quando nós atendemos as leis, as normas e as portarias. Essas leis e normas e portarias, ela também vale para o produtor ou para o manipulador de alimento. Porque ela vale tanto para o manipulador como para as pessoas que estão ali trabalhando na casa de farinha. Primeiro, o manipulador de alimento, o farinheiro, o famoso farinheiro, ele pode ser um transmissor físico de micro-organismo. Então por isso que é importante o manipulador, o farinheiro, estar adequadamente vestido e preparado para um dia de produção. O que é que eu quero dizer com isso? O manipulador ele tem que estar de bota, de calça, de jaleco, de máscara e de luva, além de gorro na cabeça. Por quê? Porque qualquer um desses elementos pode vir a contaminar, por exemplo, um fio de cabelo que caiu dentro da farinha. Aquela farinha já perde algumas características, tá certo? Então assim, outro fator importante, o material que nós utilizamos na casa de farinha: a raladeira, faca, prensa, até mesmo o forno. Nós devemos fazer a questão da higienização desses utensílios, pessoal. Porque em alguns desses ficam cantos que podem acumular alguma substância que possa vir a contaminar essa farinha. Então é importante fazer o que? A desinfecção do local. E essa desinfecção ou limpeza, ela tem que ser feita no começo da atividade e no final da atividade, justamente para não ter perigo. E como é feita? É feita com uma solução, pessoal, de água com uma solução clorificada. Nós colocamos e fazemos a limpeza das paredes, das mesas e principalmente das facas que são manipuladas pelos agricultores ou pelos produtores que ali estejam raspando a mandioca, tá certo? Então assim, devem ser desinfectadas e limpadas. E outra coisa, a cada dia de trabalho, o manipulador ele deve fazer a higienização ou troca do vestuário. Não adianta nenhum dia ele tá com a roupa e no outro dia ele tá com a mesma roupa. Então ele deve fazer a troca desse vestimento para justamente não ocorrer o risco de contaminação. Usar o EPI corretamente. Outro fator importante que nós vemos muito nas casas de farinha, qual é? O produtor ou manipulador de farinha, ele está fumando, está comendo dentro das instalações, está falando, está tossindo ou fazendo qualquer outra coisa que seja externo ao processamento. Esses fatores podem vir a contaminar o nosso alimento. Por isso que o manipulador ou qualquer pessoa que esteja dentro da casa de farinha usando o EPI, porque não adianta nada só o manipulador de alimento do alimento, que no caso o farinheiro está ali, usar o EPI. As pessoas que estão ao entorno também têm que usar o EPI, porque eles vão estar transitando dentro da casa de farinha. Então é imprescindível que toda pessoa esteja usando o EPI adequadamente. A partir do momento que nós atendemos as normas, as leis, as portarias
e fazemos das boas práticas de higienização, tanto pessoal como dos utensílios, nós atingimos um leque de venda de produto muito importante. Por quê? Lembra que nós vamos classificar, pesar e rotular esses alimentos, essa farinha, que é o alimento nesse caso. Então significa que nessa rotulagem vai estar lá dizendo farinha processada, vai ter os padrões físicos, os padrões biológicos, tanto teor de acidez, tanto teor de proteína, que isso tudo vai fazer com que o consumidor cresça o olho e compre um produto que é seguro, que é da agricultura familiar, que é feito através da mão de obra realmente de produtores, livre de qualquer contaminação, seja ela por agentes físicos, por agentes microbiológicos ou por algumas sujidades. Então isso é bastante importante nós seguirmos essas leis, essas normas de boas práticas, justamente para termos o alimento seguro, tanto para quem produz, como para quem consome, eu, você e os outros também, porque nós como consumidores, nós compramos muito pelo que o nosso olho vê. Então se o nosso olho vê um alimento bonito, limpo, bem feito, bem produzido, e nós sabemos que os produtos da agricultura familiar atingem esses parâmetros, então nós vamos ter o produtor vai ter uma rentabilidade muito maior. Valeu? Até a próxima. Então, pessoal, aqui a gente está dando continuidade ao processamento da mandioca. A gente esteve lá no campo fazendo o ranquio, a colheita, né? Feito o ranquio e a colheita, teve o período de transporte até aqui a casa de farinha. Então, e agora a gente está aqui no descascamento, né? E lavagem das raízes para depois e para a ralagem. Certo? O descascamento, como a gente sabe, ele pode ser manual ou por meio da descascadeira. Como vocês podem ver também, em função da quantidade, né, por uma quantidade pequena, né, o pessoal entende que não é melhor fazer manual. Então esse processo ele é muito passa pela retiragem da casca da mandioca, né, para levar ao processamento de ralação, que a gente vai agora assistir, ou seja, ver esse procedimento lá dentro da casa de farinha, certo? Então, pessoal, como eu disse, a gente faz, saindo do processo de descascamento, né, das raízes, a gente vai para a ralação. Né? A ralação é um processo ou um procedimento, né, de que a mandioca ela é reduzida a uma massa não muito fina, né? E que depois desse procedimento aí a gente leva até, uma vez que foi feita a ralação, a gente pega esta massa, né, e leva até a prensagem. Então, o que vem a ser a prensagem? Pronto, então, como eu disse anteriormente, aqui é o processo de prensagem. Né? Aqui onde a massa, né, depois que passa pela ralação, ele vem para a prensagem. O que é a prensagem? Qual o objetivo dessa prensagem? É diminuir o excesso de água. Né? Porque se você não retira essa água, ela leva a massa, ela vai passar por um processo de oxidação,
E o que é isso? Ela vai ficar escura, né, e vai interferir diretamente no sabor e na qualidade do produto, certo? E essa água também, né, que água é essa? É o que a gente chama da manipoeira, né, que ela pode ser aproveitada em diversas outras atividades, né, como inseticida, adubação, enfim, né? Então é algo que você pode estar dando um aproveitamento. Como se diz da mandioca, a gente aproveita tudo, não se perde nada. Na medida que você retira esse teor de água, né, e em seguida passa vai para a peneiragem, né, a prensagem passa por esse esfarelamento, então ele evita, né, que exista, ou seja, a oxidação aconteça. Porque quando há oxidação desta massa, você perde a qualidade da farinha, ou seja, do seu produto que ela vem, porque a farinha vai ficar escura, né, ou com sabor diferente, né? Então, feito esse processo de prensagem, da retirada da água para diminuir a oxidação da massa, né, então a gente vai para o processo de esfarelamento, né? Antes do esfarelamento, né, outro procedimento que se dá nessa prensagem é o que Jacques falou, né, no vídeo anterior, no vídeo dele, né, que é o aproveitamento da manipoeira. Então, essa manipoeira ela também tem uma importância dentro da cadeia da mandioca, né? Você pode estar fazendo várias atividades com ela, né? Então, feito isso, como eu disse, aí você vai para o processo de esfarelamento. Então, como eu mostrei anteriormente, aqui a gente passou pelo processo de prensagem, logo depois da prensagem, a gente veio para o processo de esfarelamento, né? Como você vê aqui, ó, tem uma massa seguindo aqui aquele tempo que eu falei anteriormente. Então você pode ver que aqui a gente tem uma massa de excelente qualidade, que é o esfarelamento, né? E aí peneiragem pode ser manual ou na peneira vibratória, né, que você, depois que passa pela peneira, você pega essa massa e vai para o processo de torração, né? E esse resíduo, esse resto fica sobre a peneira, que é a famosa crueira, que a gente também dá uma destinação para ela, né? Você pode se aproveitar tanto para alimentação animal, como você pode fazer a torração também desse material e depois fazer passar por um outro processamento. E aí, essa peneiragem, né, ela é importante porque você também ajuda melhora a qualidade da farinha, né? Ou seja, então na torração dessa farinha você vai ter uma massa já mais uniforme.